Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começamos aqui mais uma semana, né? Uma semana decisiva, porque hoje é a nossa última aula com conteúdo e depois a gente vai fazer a nossa revisão final só com questões. E sobre a nossa revisão final, ela vai ter duas partes, tá? Para ficar as aulas menores, para que vocês possam ver e rever quantas vezes vocês quiserem e que não tome muito tempo, já que vocês têm outras disciplinas para revisar. A nossa primeira aula de revisão vai acontecer no dia 22, tá? E a nossa segunda parte dia 25, ok? Então, vocês já se programem aí para assistir essa revisão, para chegar na prova todo mundo afiado e, se Deus quiser, dá tudo certo para nós em geografia e, claro, também nas outras disciplinas. Então, vamos lá assistir essa revisão para a gente chegar na prova aí afiados, para dar tudo certo para nós, tá? Então, nosso compromisso 22 e 25. Tá? Já coloca aí na sua agenda, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já curta, já comenta, já compartilha, dá aquela moral ao professor para que a gente possa crescer cada vez mais no canal e atender o maior número de pessoas, ok? E hoje não poderia deixar de esquecer, né? Dia do professor, e aí eu presto aqui a homenagem a todos os meus professores que me ajudaram muito na minha formação e fizeram de mim o profissional que eu sou hoje. Então eu agradeço a todos os meus mestres, né, por terem me guiado e terem feito o melhor por mim e contribuído assim de forma estrondosa para a minha formação. Também registro aqui homenagem aos meus colegas de profissão, né, pela luta diária que a gente tem para transformar o Brasil num país melhor. Então, a todos os professores do Brasil, o meu respeito e a minha homenagem nesse dia tão importante. Vamos lá? Então, a aula de hoje, regionalização da Paraíba, é uma aula para a gente tirar cargo de consciência, como costuma se dizer, para a gente chegar na prova bem afiado, tá certo? Então, quando a gente começa a falar, né, de regionalização, a gente precisa trabalhar os conceitos. Então, o primeiro conceito que a gente trabalha é o conceito de regionalização, para depois trabalhar o conceito de região. Tá? Então, vamos lá. A gente diz que regionalização, pessoal, é o processo de divisão dos territórios seguindo critérios específicos. Tá? Então, o que acontece no processo de regionalização? Alguém vai dividir o território, só que não vai ser uma divisão aleatória, ele vai usar um critério. Geralmente isso é feito, pessoal, para facilitar a administração pública ou facilitar o estudo de um território que é muito grande. Né? E a região, portanto, é o resultado desse processo. Uma área da superfície terrestre, né, com características homogêneas ou parecidas. Tá? Aqui no Brasil, né, o IBGE que se encarrega do nosso processo de regionalização territorial. Tá? Então, é importante a gente lembrar do conceito, porque lá na frente a gente vai precisar, ficar mais fácil da gente compreender. E aí, portanto, aqui no Brasil a gente tem três modelos assim de regionalização bem característicos. Tá? Os dois primeiros são propostos pelo IBGE. E o último aqui, pessoal, o terceiro, ele vai ser proposto, né, por Milton Santos e também por Laura Silveira. Então ele não é oficial, mas a gente leva em consideração pela importância que tem Milton Santos. Então, segundo o IBGE, o Brasil é dividido em 5 macro-regiões. Então, nesse caso aqui, é a regionalização mais utilizada, acho que é mais conhecida pelo pessoal. O critério que foi utilizado para dividir o Brasil foi o critério de natureza. Então, cada região dessa, os estados que fazem parte dessa região, eles têm a natureza parecida. Vou pegar aqui, por exemplo, a região norte, que vai evidenciar bem o que eu estou dizendo. Então, na região norte, os 7 estados que fazem parte da região norte, eles têm em comum a floresta amazônica no seu território. Então, os 7 estados da região norte, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Acre, Tocantins e Amapá, eles têm em comum a floresta amazônica no seu território. Então, eles fazem parte da mesma região por isso, que eles têm natureza parecida. Né? E o restante das regiões brasileiras também vão ter a mesma característica. Já na segunda proposta, elaborada pelo geógrafo Pedro Pinchas, né, o Brasil vai ser dividido em 3. E o critério de regionalização é a economia. Tá? Então, o Brasil vai ser dividido em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul.
Então, cada região dessa, os estados que fazem parte dessa região, eles têm características econômicas parecidas. Inclusive, nessa segunda proposta, um estado ele pode fazer parte de duas regiões. Por quê? Porque o estado ele vai ser dividido economicamente. Então, uma parte do estado tem um perfil econômico para fazer parte de uma região, e a outra parte do estado, outro perfil econômico fazendo parte de outra região. Tá? E no caso da proposta de Milton Santos e da Laura Silveira, né, ele vai dividir o Brasil em quatro, né, que ficou chamado de quatro Brasis. E o critério aqui, pessoal, é o critério técnico-científico, né? Ou seja, é o modo ou o grau de inserção que cada parte do Brasil está inserida no processo de globalização. Tá? Então, aqui, para a gente entender o que é região e regionalizar, para a gente partir para Paraíba, ok? E quando chega aqui na Paraíba, a gente tem a nossa primeira proposta de regionalização, que é a que vai seguir os critérios naturais. Então, seguindo o critério de natureza, a Paraíba vai ter três regiões: Litoral Mata, Agreste e Sertão. Essas três regiões são regiões naturais, a qual o estado da Paraíba foi dividido. Tá? E aí eu tenho aqui em cada região dessas suas características. Então, por exemplo, na região do Litoral Mata, o relevo predominante é a planície litorânea, no Agreste o Planalto da Borborema e no Sertão a Depressão Sertaneja. E isso a gente já estudou nas aulas lá de relevo. No Litoral Mata, o clima tropical úmido, no Agreste o semiárido e no Sertão o tropical semiúmido. Isso a gente viu lá na aula de clima. Né? Vegetação predominante do litoral, Mata Atlântica, no Agreste, de transição, no Sertão, Caatinga. Tá? Hidrografia, os rios são perenes no litoral mata, no Agreste área de nascente, no Sertão eles são temporários, eles vão secar durante a estiagem. Então percebam, cada município que faz parte de uma região dessa, natural, ele tem essas características aí definidas. Então, esse é o primeiro critério para a divisão do território paraibano, natureza. Esse critério não mudou e ele ainda é válido para Paraíba. O que pega é o nosso próximo critério de regionalização, que é justamente aqui, os critérios econômicos. Essa regionalização, pessoal, ela é de 1989, certo? E ela dividiu o território paraibano em quatro mesorregiões: Mata Paraibana, aqui, o Agreste, a região da Borborema e o Sertão. Né? E cada mesorregião dessa tinha uma quantidade de micro-regiões. Então, por exemplo, na Mata Paraibana, na mesma região da Mata Paraibana, eu tenho as micro-regiões de João Pessoa, Sapé, Litoral Sul e Litoral Norte. O que acontece? O critério utilizado aqui é o critério de economia. Então, cada mesorregião tem uma característica econômica definida. E cada micro-região dessa tinha também suas unidades econômicas que faziam elas serem reconhecidas por tal. Então, essa proposta, como ela é de 89, ela se tornou ultrapassada. Tá? Então, em 1917, o IBGE resolveu fazer uma nova proposta de regionalização que atendesse à nova realidade do país. Então, essa regionalização aqui, ela foi substituída pela nova regionalização. Agora, detalhe importantíssimo aqui. Professor, se ela foi substituída, ela não serve mais? Aí é que tá. Como vocês podem observar, algumas nomenclaturas elas são tradicionais aqui da Paraíba, como por exemplo, Brejo Paraibano, Curimataú, Cariri, Seridó, Litoral Sul, Litoral Norte. Então essas expressões elas ainda são utilizadas para identificar esses mesmos locais aqui no estado da Paraíba. Tá? Então, como região, não funciona mais. Mas como aspecto de localização e da cultura, essas nomenclaturas ainda são utilizadas. Então, não é que se joga fora. Tá? Então, elas ainda vão servir para nós como referência. Tá? Então, isso precisa deixar bem claro para que a gente não descarte de uma vez, porque as nomenclaturas ainda são utilizadas, ok?
Professor, se foi substituída, como foi que ficou? Veja só, o critério do IBGE agora não é mais economia, e sim a área de polarização, ou seja, de influência das cidades. Tá? Então, agora as regiões são divididas pela influência que uma determinada cidade tem. Então, até onde vai a influência da cidade é até onde vai determinada região. Então, no caso, a Paraíba ficou, né, para substituir as mesorregiões, a Paraíba ganhou regiões geográficas intermediárias. Então, sai as mesorregiões e entra as intermediárias. Aí, quais são essas intermediárias? João Pessoa, Campina Grande, Patos, Souza e Cajazeiras, aqui sendo uma só. Tá? Aí, cada região intermediária dessa tem suas regiões imediatas. Então, por exemplo, aqui, ó, João Pessoa, tá? João Pessoa, que é uma região intermediária, que substitui a mesma região da Mata Paraibana. Perdão, região intermediária de João Pessoa, que substitui a mesma região da Mata Paraibana, tem como regiões imediatas a própria João Pessoa, Guarabira, Mamanguape, Rio Tinto e Itabaiana. Tá? A região intermediária de Campina Grande, que substitui a mesma região do Agreste, tem como regiões imediatas Campina Grande, Cuité, Nova Floresta, Monteiro e Sumé. A região intermediária de Patos, que substitui a mesma região do Sertão, tem as regiões imediatas de Patos, Itaporanga, Catolé do Rocha, São Bento, Pombal e Princesa Isabel. A região intermediária de Souza Cajazeiras, essa aqui é nova, porque vai compor também parte do Sertão, vai ter como regiões imediatas a própria Souza e a própria Cajazeiras. Então, nessa classificação aqui, pessoal, a gente não tem mais a mesma região da Borborema. Tá? Porém, a região Borborema ela ainda é muito utilizada porque ela identifica a área mais seca do estado e é formada pelo Cariri e Seridó. Também esse vocabulário ele não desaparece, ok? Deixa de existir como região oficial, mas o vocabulário ainda vai se falar. A região da Borborema, Cariri e Seridó, esse vocabulário, ainda essa nomenclatura vai ser utilizada, ok? Então, vamos lá. As regiões intermediárias, como disse para vocês, substituem as mesorregiões. E as regiões imediatas substituem as micro-regiões. Por que essa alteração? Para atualizar. Né? E o que acontece? A ideia é contemplar as novas relações criadas na atualidade, que foram geradas pelo processo de globalização e as mudanças socioeconômicas geradas a partir disso. Então, hoje, as cidades elas se tornaram mais tecnológicas, elas ganharam mais infraestrutura e elas ampliaram sua área de influência. E aí, hoje, portanto, essa forma de regionalização que o IBGE utilizou, né, a partir da hierarquia urbana, ou seja, das cidades mais influentes, as cidades polo, ela parece que é muito mais adequada a atender às necessidades aqui do nosso país. Tá? Então, foi uma necessidade de modernização. Então, daqui com o passar dos anos, essa regionalização que tem hoje, que é atual, né, ela vai precisar sofrer modificações porque a sociedade modifica, a economia modifica, então a geografia ela tende a acompanhar as transformações no espaço. Esse é o objetivo dela, ok? Então a gente vai ficando por aqui, né? Uma aula bem curtinha, mas importante para nós, para que a gente tome consciência disso, né? E na próxima semana, compromisso marcado, nossa revisão parte 1, ok? Então, boa semana a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, soldado!